Imagine ser rejeitada pela própria família, tratada como um peso, até o dia em que sua única saída é aceitar um casamento com o homem mais temido de Seul. Todos acreditavam que ela estava entrando em uma vida de perigo, mas ninguém imaginava que, no meio do caos, ela encontraria o único homem que nunca a trairia. Essa história vai te mostrar como o amor pode surgir nos lugares mais improváveis e como, às vezes, quem deveria te proteger é quem mais te destrói. Fica até o final, porque a reviravolta vai mudar completamente a forma como você vê confiança e família. Antes de começarmos, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal e dizer a cidade e país que está assistindo. Vamos lá! Yoon Ji-ah sempre soube que não era a filha preferida da família Yoon. Dentro daquela casa, cada pessoa tinha um papel bem definido. O pai, Yoon Sang-ho, era rígido, calculista e só valorizava resultados. A mãe, Kim Sun-hee, era fria, preocupada apenas com status e aparência. A irmã mais velha, Yoon Ji-hyun, era perfeita aos olhos da família, elegante, admirada e sempre elogiada. O irmão Yoon Min-kyu era tratado como o herdeiro, mesmo sem fazer muito esforço. E Ji-ah era apenas a filha que nunca atendia às expectativas. Naquela noite, todos estavam reunidos na mesa de jantar. A iluminação era suave, a comida impecável, mas o ambiente era pesado. Você ainda não conseguiu um emprego fixo? A pergunta veio de Yoon Sang-ho, sem sequer olhar diretamente para ela. Ji-ah respirou fundo antes de responder. Eu estou tentando, pai. Antes que ele reagisse, Yoon Ji-hyun soltou uma risada leve, quase elegante demais para ser natural. Tentando há meses, não é? Ji-ah abaixou o olhar por um instante. Nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. O comentário fez Yoon Min-kyu rir, apoiando o cotovelo na mesa. Ou talvez nem todo mundo tenha a mesma capacidade. Ji-ah apertou os dedos discretamente sobre o colo. Kim Sun-hee, sua mãe, suspirou com impaciência. Já chega. Isso é constrangedor. Ji-ah levantou o olhar, sentindo o peito apertar. O que exatamente é constrangedor? Kim respondeu sem hesitar. Você. O silêncio caiu sobre a mesa. Yoon Sang-ho apoiou os talheres e finalmente olhou diretamente para a filha. Nós investimos em você. Educação, conforto, e ainda assim você não trouxe retorno algum. Ji-ah sentiu o impacto das palavras, mas tentou manter a calma. Eu nunca pedi para ser comparada com ninguém. Ji-hyun cruzou as pernas, observando com um leve sorriso. Não precisa pedir. A comparação é inevitável. Ji-ah soltou um pequeno suspiro. Eu não sou você, Ji-hyun. O clima mudou imediatamente. Yoon Sang-ho respondeu frio. Exatamente. E esse sempre foi o problema. Aquelas palavras foram mais duras do que qualquer crítica anterior. Ji-ah ficou em silêncio, porque ela já sabia. Naquela casa não importava o quanto tentasse, nunca seria suficiente. Alguns segundos se passaram até que Yoon Sang-ho limpasse a boca com o guardanapo e dissesse em um tom completamente diferente. Recebemos uma proposta hoje. Ji-ah franziu a testa. Que tipo de proposta? Yoon Ji-hyun se inclinou levemente para a frente, interessada. Um casamento? O pai assentiu. Ji-ah olhou automaticamente para a irmã. Então, é para Ji-hyun? Por um breve segundo, Ji-hyun pareceu satisfeita com a ideia. Mas Yoon Sang-ho negou. Não. Ele olhou diretamente para Ji-ah. É para você. O mundo pareceu parar. Ji-ah piscou, tentando processar. Para mim? Kim Sun-hee cruzou os braços impaciente. Não haja como se fosse impossível. É uma oportunidade que você deveria agradecer. Ji-ah ainda parecia confusa. Quem faria uma proposta dessas? Yoon Min-kyu soltou um riso curto. Você realmente vive em outro mundo. Yoon Ji-hyun inclinou a cabeça com curiosidade. É alguém importante. Então Yoon Sang-ho disse o nome. Lee Min-jae. O ar pareceu desaparecer por um instante. Ji-ah congelou. Mesmo vivendo isolada dentro daquela casa, ela já tinha ouvido aquele nome.
Um homem poderoso, perigoso, intocável, cercado por histórias que ninguém confirmava, mas que todos temiam. Jia soltou um riso nervoso. Isso não faz sentido. Ninguém discordou, e foi nesse momento que ela percebeu. Aquilo não era uma conversa, era uma decisão já tomada. Vocês estão falando sério? Kim Sun-hee respondeu com frieza. Você não tem estabilidade, não tem valor no mercado e continua dependendo de nós. Isso resolve tudo. Jia sentiu o peito apertar. Resolve. Para vocês, Yoon Sang-ho foi direto. Você vai aceitar, sem emoção, sem espaço para discussão. Jia olhou ao redor da mesa. Para o pai, Yoon Sang-ho, que nunca demonstrou orgulho por ela. Para a mãe, Kim Sun-hee, que nunca demonstrou afeto. Para a irmã, Yoon Ji-hyun, que sempre a enxergou como inferior. Para o irmão, Yoon Min-kyu, que nunca se importou. E então ela entendeu. Ela nunca teve uma família, apenas um lugar onde sua presença era tolerada, até deixar de ser útil. Jia respirou fundo. E se eu disser não? Kim Sun-hee respondeu com um sorriso frio. Então pode sair de casa hoje mesmo, sem hesitação, sem arrependimento. Jia fechou os olhos por um breve instante, e quando abriu, havia algo diferente, mais firme, mais decidido. Ela se levantou da mesa lentamente. Todos a observaram. Certo, uma pausa. Eu aceito. Yoon Ji-hyun ergueu as sobrancelhas, surpresa. Yoon Min-kyu soltou um leve assobio. Kim Sun-hee apenas assentiu, satisfeita. Yoon Sang-ho pegou o telefone imediatamente, como se já esperasse por aquela resposta. Jia permaneceu em pé, imóvel, silenciosa. Por fora, calma. Por dentro, ela sabia que estava entrando em algo desconhecido, mas também sabia de uma coisa com absoluta certeza. Qualquer destino seria melhor do que continuar sendo invisível dentro da própria casa. Na manhã seguinte, a casa da família Yoon estava estranhamente silenciosa. Silenciosa demais. E um dia percebeu isso no instante em que desceu as escadas. Nada de críticas, nada de comparações, nada de olhares impacientes. Aquilo por si só já era estranho, mas o que realmente a fez parar no meio do caminho foi o que viu na sala. Homens, vários homens, todos vestindo ternos escuros, postura impecável, alinhados como se estivessem esperando por algo importante. Ou alguém. Jia piscou confusa. Eu entrei na casa errada? Um dos homens virou o rosto imediatamente. Senhorita Yoon Jia. Ela congelou. Sim? Ele fez uma leve reverência. Estamos aqui para acompanhá-la. Jia olhou ao redor, desconfiada. Acompanhar? Para onde? Antes que ele respondesse, a voz de Kim Sun-hee veio da escada. Não faça perguntas desnecessárias, apenas vá. Jia virou o rosto. Mãe, isso está passando dos limites. Yoon Sang-ho apareceu logo atrás, completamente sério. Isso não é uma situação comum. Comporte-se como tal. Jia cruzou os braços, irritada. Eu nem conheço esse homem direito. Yoon Min-kyu, encostado na parede, soltou um comentário seco. Você não precisa conhecer, só precisa não irritar ele. Yoon Ji-hyun observava tudo em silêncio, claramente curiosa. Jia respirou fundo. Aquilo estava acontecendo rápido demais. E ninguém parecia minimamente preocupado com isso. Ela olhou novamente para os homens na sala, todos atentos, todos sérios, todos esperando por ela. Jia soltou um suspiro. Certo, vamos acabar logo com isso. O carro era luxuoso, silencioso, confortável demais para alguém que, até o dia anterior, era tratada como um problema dentro da própria casa. Jia olhava pela janela, tentando organizar os pensamentos. Isso é absurdo, ela murmurou para si mesma. Um dos homens no banco da frente respondeu com respeito. O Sr. Lee Min-jae prefere pontualidade. Jia franziu a testa. Ele sempre manda um exército buscar as pessoas? O homem hesitou por um segundo. Apenas quando considera importante. Jia cruzou os braços. Então, ele deve ter péssimo senso de prioridade. O silêncio que se seguiu foi quase cômico. Ninguém respondeu.
Mas claramente alguém segurou uma reação. Minutos depois o carro parou. Jia desceu lentamente e ficou imóvel. O lugar era imenso, elegante, imponente, mas parecia a entrada de um hotel de luxo do que qualquer outra coisa. Ela olhou para o prédio e murmurou: certo, isso definitivamente não é normal, não é mesmo. A voz veio atrás dela, grave, calma, controlada. Jia virou devagar e então viu Lee Min-jae. Ele estava parado a poucos metros, terno escuro perfeitamente ajustado, postura firme, olhar intenso, mas não havia agressividade ali, havia controle e algo que ela não soube identificar de imediato. Jia piscou algumas vezes. Então você é o homem mais assustador de Seul? Um dos homens ao redor ficou tenso, mas Min-jae apenas a observou. E então, para surpresa de todos, um leve sorriso surgiu. E você é mais direta do que eu esperava. Jia inclinou levemente a cabeça. Eu deveria fingir educação? Não. Ele deu alguns passos na direção dela. Eu prefiro honestidade. Jia cruzou os braços, mantendo a postura firme, mesmo com o coração acelerado. Ótimo. Então vamos direto ao ponto. Ela respirou fundo. Por que eu? Todos ao redor pareceram prender a respiração, mas Min-jae não desviou o olhar. Porque você precisa de uma saída. Jia arqueou uma sobrancelha. E você oferece isso em troca de quê? Ele respondeu sem hesitar. Um casamento. Direto, simples, sem rodeios. Jia soltou uma pequena risada incrédula. Isso não responde nada. Min-jae inclinou levemente a cabeça. Segurança. Independência. Liberdade da sua família. Cada palavra foi dita com precisão. Jia sentiu o impacto. Ele sabia mais do que deveria. E o que você ganha com isso? Por um breve instante o olhar dele mudou, mais suave, mais pessoal. Mas desapareceu rápido. Isso não é algo com que você precise se preocupar agora. Jia estreitou os olhos. Eu não entro em nada sem entender o que está acontecendo. Min-jae deu mais um passo, agora mais próximo. Então entenda isso. A voz dele ficou ainda mais calma. Você não será forçada a nada. Jia ficou em silêncio. Nenhuma decisão sua será ignorada. Ela piscou surpresa. E você pode ir embora a qualquer momento. Aquilo ela não esperava. Jia soltou um pequeno riso, sem acreditar totalmente. Você espera que eu confie nisso? Min-jae a observou por alguns segundos. E então disse, não, eu espero que você escolha. O silêncio que se seguiu foi diferente. Mais leve, mais estranho. Jia olhou ao redor, para os homens, para o lugar. Para aquele homem que deveria ser assustador, mas não estava agindo como alguém que queria controlar nada. Pela primeira vez, ela hesitou de verdade, e então perguntou, e se eu disser não agora? Min-jae respondeu sem mudar a expressão. Eu te levo de volta, simples assim, sem ameaça, sem pressão. Jia sentiu algo estranho no peito, porque pela primeira vez, alguém estava dando a ela uma escolha de verdade. Ela respirou fundo, pensou na casa, nas palavras, nos olhares, na forma como foi tratada a vida inteira. E então olhou de volta para ele. Certo, eu aceito. Min-jae assentiu levemente, sem surpresa. Como se já soubesse, e então disse, então vamos começar. Jia franziu a testa. Começar o quê? Ele virou de costas, caminhando em direção ao prédio. Sua nova vida. Jia olhou para ele e murmurou baixo. Isso definitivamente parece uma péssima ideia, e mesmo assim ela o seguiu. O interior do prédio era ainda mais impressionante do que a entrada. Tudo era silencioso, organizado, impecável. Funcionários passavam com postura rígida, cumprimentando Lee Min-jae com respeito absoluto. Alguns até curvavam levemente a cabeça. Jia observava tudo com atenção. Certo, isso aqui não é só uma empresa normal. Min-jae continuou andando como se aquilo fosse completamente comum. Não é. Jia estreitou os olhos. Você sempre responde o óbvio?
Ele lançou um olhar rápido para ela. Você sempre faz perguntas retóricas? Jia segurou um sorriso. Ok, justo. Eles entraram no elevador. Assim que as portas se fecharam, o silêncio ficou mais evidente. Jia cruzou os braços. Então, isso aqui é tipo o quê? Uma empresa de fachada. Minjai olhou para frente. É uma empresa. E a outra parte? Também é um negócio. Jia soltou um pequeno riso. Você é péssimo em explicar coisas. E você é persistente. Eu chamo isso de sobrevivência. Minjai não respondeu. Mas o canto dos lábios dele se moveu levemente. Quando o elevador abriu, eles chegaram a um andar completamente diferente. Mais reservado, mais silencioso, mais pessoal. Seu andar? Perguntou Jia. Nosso. Ela parou imediatamente. Nosso? Minjai a encarou. Se vamos nos casar, isso se torna sua casa também. Jia piscou algumas vezes. Isso foi rápido. Você disse que aceitou. Aceitar não significa estar preparada. Ele apenas continuou andando. Você vai se adaptar. Jia murmurou. Isso é exatamente o que me preocupa. Minutos depois, ela estava em um espaço amplo, elegante e surpreendentemente confortável. Nada exagerado, nada frio. Era acolhedor, o oposto do que ela imaginava. Jia girou lentamente, observando tudo. Espera, você mora aqui mesmo? Sim. Sozinho? Não. Jia congelou por um segundo. Não? Antes que ela pudesse reagir, a porta se abriu de repente e vários homens entraram ao mesmo tempo. Chefe! Jia deu um pequeno salto para trás. O que foi isso? Os homens pararam ao verem ela e então todos ficaram completamente rígidos. Silêncio absoluto. Um deles cochichou. É ela? Outro respondeu. É ela. De repente todos se alinharam e fizeram uma reverência sincronizada. Senhora! Jia arregalou os olhos. Senhora! Ela apontou para si mesma. Eu? Minjai permaneceu completamente calmo. Sim. Jia olhou para ele, incrédula. Você não vai dizer nada sobre isso? Eles estão sendo respeitosos. Eles parecem um grupo ensaiado. Um dos homens deu um passo à frente, extremamente sério. Nós fomos instruídos a protegê-la com nossas vidas. Jia piscou. Com suas vidas? Outro completou. Qualquer ameaça será eliminada imediatamente. Jia levantou as mãos. Certo, vamos diminuir um pouco essa intensidade. Minjai cruzou os braços, observando a cena. Você pode dar ordens a eles. Jia virou rapidamente para ele. Eu posso o quê? Um dos homens já se posicionou pronto. Senhora, deseja alguma coisa? Jia pensou por um segundo, olhou ao redor. E então disse com um tom quase inocente. Vocês sabem fazer comida caseira? Os homens se entreolharam. Um deles respondeu com total seriedade. Podemos aprender. Jia não conseguiu segurar o riso. Isso está ficando cada vez mais estranho. Alguns minutos depois, Jia estava na cozinha. Ou melhor, tentando entender aquela cozinha. Isso aqui parece cenário de programa de culinária. Ela abriu um armário. Por que tem 5 tipos de sal? Um dos homens respondeu imediatamente. Cada um tem uma finalidade específica. Jia virou lentamente. Claro que tem. Ela tentou pegar uma panela. Outro homem já apareceu ao lado. Posso fazer isso por você? Não, ela puxou a panela. Eu sei cozinhar. Mais ou menos. Minjai observava tudo encostado na porta, em silêncio. A expressão neutra de sempre, mas os olhos atentos. Jia percebeu o olhar. O que foi? Nada. Você está me analisando. Estou observando. Dá no mesmo. Minjai inclinou levemente a cabeça. Não exatamente. Jia cruzou os braços. E o que você concluiu? Ele demorou um segundo para responder. Que você não é o que eles disseram. Jia franziu a testa. Eles quem? Sua família. Dessa vez, o clima mudou. Jia desviou o olhar por um instante. E o que exatamente eles disseram? Minjai respondeu com calma. Que você não tinha valor.
Gia soltou um riso baixo. Pelo menos foram consistentes. Ele deu um passo à frente. Eles estavam errados. A resposta veio simples, direta, sem exagero, mas sincera. Gia ficou em silêncio, porque não estava acostumada com aquilo, sem julgamento, sem crítica, sem interesse oculto, apenas uma afirmação. Ela virou de volta para a panela tentando disfarçar. Você fala isso como se me conhecesse. Minjai respondeu. Estou começando a conhecer. Gia não respondeu. Mas um pequeno sorriso apareceu, quase sem perceber. Minutos depois, a cozinha estava um leve caos. Nada grave, mas claramente fora do padrão daquele lugar. Gia olhou para o resultado. Ok, não está perfeito. Um dos homens respondeu. Está ótimo. Outro completou. Parece muito bom. Gia cruzou os braços. Vocês estão mentindo. Eles ficaram em silêncio. Minjai se aproximou. Pegou um pouco da comida, provou, todos observaram. Gia também. E então, ele mastigou com calma e respondeu, está bom. Gia estreitou os olhos. Você também está mentindo? Minjai a encarou. Não. Mas pode melhorar. Gia soltou um pequeno riso. Finalmente alguém honesto. Naquele momento simples, entre comida imperfeita, homens exageradamente sérios e um ambiente completamente novo, Gia percebeu algo inesperado. Ela não estava sendo ignorada, nem criticada, nem comparada. Pela primeira vez, ela estava sendo vista, de verdade. E estranhamente, aquilo não era assustador, era confortável. Os dias começaram a passar de forma diferente para Yunjia. Não havia gritos, não havia cobranças, não havia aquele peso constante de precisar provar algo. E mesmo assim, ela ainda não sabia como agir. Naquela manhã, Gia acordou mais cedo que o normal. Olhou ao redor do quarto espaçoso, ainda se acostumando com o fato de que aquele lugar agora era dela também. Isso ainda parece um sonho estranho. Ela se levantou, caminhando devagar até a sala, e foi então que percebeu algo incomum. A mesa já estava posta, café da manhã completo, organizado. Gia franziu a testa. Eu não pedi nada disso. Uma voz respondeu atrás dela. Eu pedi, ela virou. Lee Min-jae estava ali, como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Gia cruzou os braços. Você sempre faz isso? Fazer o quê? Resolver coisas que eu nem sabia que precisava. Minjai puxou uma cadeira. Você parecia cansada ontem. Gia piscou. Você percebeu isso? Sim. Ela ficou em silêncio por um instante, porque ninguém nunca tinha reparado em algo tão simples. Gia se sentou devagar. Obrigada. A palavra saiu baixa, quase tímida. Minjai apenas assentiu, sem fazer disso algo grande. Enquanto comiam, o silêncio entre os dois não era desconfortável. Era tranquilo. O tipo de silêncio que Gia nunca tinha experimentado antes. Ela apoiou o queixo na mão. Posso fazer uma pergunta? Você sempre faz. Gia segurou um sorriso. Justo. Ela respirou fundo. Por que você realmente fez isso? Minjai não respondeu imediatamente. Isso o quê? Casar comigo. Dessa vez, mais profundo. Gia o observou com atenção. Não me parece algo que alguém como você faria sem motivo. Minjai apoiou os talheres, pensativo. Eu não faço nada sem motivo. Gia inclinou a cabeça. Então, qual é? Ele olhou diretamente para ela. Mas em vez de responder completamente, disse apenas, ainda não é o momento de você saber. Gia fez uma careta leve. Você gosta de mistério demais. E você gosta de respostas imediatas, porque viver sem resposta é irritante. Minjai quase sorriu. Quase. Mais tarde, Gia decidiu explorar o lugar sozinha. Caminhou pelos corredores com mais confiança do que no primeiro dia. Mas ao virar uma esquina, parou. 2 homens conversavam em voz baixa. O chefe nunca trouxe ninguém aqui antes. Nunca. E ainda por cima, trata ela de forma diferente. Gia ficou imóvel.
Você acha que é sério? Com o chefe? Sempre é. Ela desviou antes de ser vista. O coração batia um pouco mais rápido. Diferente? Ela não sabia o que pensar sobre aquilo. Naquela noite o clima mudou. Minjae estava na sala, analisando alguns documentos. O ambiente estava mais sério, mais próximo da imagem que Jia tinha dele no início. Ela se aproximou devagar. Você parece ocupado. Estou. Isso significa que eu deveria ir embora? Minjae levantou o olhar. Não. Jia se encostou levemente na mesa. Você muda bastante. Como assim? Às vezes você parece normal, e às vezes parece exatamente o homem que todo mundo teme. Minjae fechou o arquivo lentamente. E isso te assusta? Jia pensou por um momento. Devia assustar. Ele a observou, esperando. Mas não assusta. A resposta saiu simples, honesta. Minjae não desviou o olhar. Por quê? Jia deu de ombros. Porque você nunca me tratou como alguém que precisa ter medo. Aquilo ficou no ar. Forte, real. Minjae se levantou, agora mais próximo. E se eu dissesse que há coisas sobre mim que você não conhece? Jia sustentou o olhar. Eu diria que isso é óbvio. Ele deu mais um passo. E que talvez você não goste quando descobrir. Jia respirou fundo. Mas não recuou. Eu já vivi com pessoas que eu conhecia, e mesmo assim me machucaram. Acho que lidar com o desconhecido não parece tão ruim assim. Dessa vez, diferente, mais profundo, mais íntimo. Minjae olhou para ela por alguns segundos, como se estivesse avaliando algo além das palavras. E então disse, você pode ir embora a qualquer momento. Jia piscou. Você já disse isso e continuo dizendo. Ele manteve o tom calmo. Nada aqui é uma prisão. Jia inclinou levemente a cabeça. Então por que parece que você está tentando me convencer disso o tempo todo? Minjae demorou um pouco para responder. Porque eu não quero que você fique por falta de escolha. Aquilo atingiu direto, sem defesa, sem preparação. Jia ficou em silêncio. Porque pela primeira vez, alguém não queria que ela ficasse por necessidade, ou por obrigação. Ou por conveniência, mas por vontade. Ela respirou fundo. E se eu decidir ficar? Minjae respondeu sem hesitar. Então, eu vou garantir que você nunca se arrependa. O tipo de silêncio que muda tudo. Jia desviou o olhar por um segundo. Um pequeno sorriso surgiu, quase sem perceber. Você fala coisas perigosas. Eu sou um homem perigoso. Ela olhou de volta para ele. Não do jeito que dizem. Minjae não respondeu, mas dessa vez ele sorriu. De verdade. Pequeno. Raro, mas suficiente. Naquela noite, Jia percebeu algo que nunca tinha sentido antes. Segurança. Não a segurança de estar protegida por alguém forte, mas a segurança de ser respeitada, de ser ouvida, de ser considerada. E isso valia mais do que qualquer promessa. Os dias ao lado de Lee Minjae tinham criado algo que Yoon Jia nunca imaginou sentir. Estabilidade. Não perfeita, não mágica, mas real. Sem gritos, sem humilhações, sem aquela sensação constante de ser um erro. E foi exatamente quando ela começou a se acostumar com isso, que o passado voltou. Naquela tarde, Jia estava na sala, revisando alguns documentos simples que Minjae havia deixado para ela aprender. Se eu errar isso, pelo menos ninguém vai me chamar de inútil, ela murmurou, quase rindo sozinha. Mas o som de passos interrompeu o momento. Um dos homens da equipe apareceu. Senhora, há visitantes. Jia levantou o olhar. Visitantes? Ele hesitou por um segundo. Sua família. O coração dela travou. Por um instante, ela não reagiu. Eles estão aqui? Sim. Jia ficou em silêncio. Tudo dentro dela dizia para não ir. Mas algo mais forte a fez levantar. Eu vou falar com eles. A sala de recepção parecia diferente naquele dia. Menos confortável, mais fria. E lá estavam eles. Yoon Sang-ho, impecável como sempre. Kim Sun-hee, com o mesmo olhar crítico. Yoon Ji-hyun, elegante e observadora. Yoon Min-kyu,
distraído como se aquilo fosse apenas mais um compromisso. Jia parou a alguns passos de distância. Ninguém sorriu. Ninguém demonstrou saudade. Foi como se ela nunca tivesse saído dali. Jia! A voz de Yun Sang-ho era controlada, formal. Vejo que você está bem instalada. Jia cruzou os braços, mantendo a postura firme. Não vim aqui para falar sobre decoração. Kim soltou um leve suspiro. Continue com esse tom e você vai estragar tudo. Jia franziu a testa. Estragar o quê? Ji-hyun deu um passo à frente. Uma oportunidade. Jia soltou um riso curto. Engraçado. Vocês chamam tudo de oportunidade. Min-kyu finalmente falou. Vamos direto ao ponto. Yun Sang-ho assentiu. Precisamos da sua ajuda. Jia ficou imóvel por um segundo. E então, riu. De verdade. Sem humor. Claro que precisam. Kim estreitou o olhar. Não seja dramática. Jia deu um passo à frente. Vocês me expulsaram. Outro passo, me chamaram de fardo, mais um, e agora estão aqui, pedindo ajuda? Mas ninguém negou, porque era verdade. Yun Sang-ho manteve a calma. Isso é um assunto de negócios. Não. A voz de Jia saiu firme. Isso é um assunto de conveniência. Ji-hyun cruzou os braços. Você está exagerando. Jia a encarou diretamente. Estou. Ou você só nunca esteve no meu lugar. Ji-hyun não respondeu. Yun Sang-ho respirou fundo. Precisamos de acesso a um contrato que está sob controle do Lee Min-jae. Jia congelou. O quê? Min-kyu falou como se fosse simples. Você é a esposa dele agora. Isso facilita as coisas. Jia deu um passo para trás. Vocês querem que eu use isso? Kim respondeu imediatamente. É para o bem da família. Jia sentiu algo dentro dela quebrar. De novo. Mas dessa vez, diferente. Mais claro, mais definitivo. Família, ela repetiu em voz baixa. Vocês só lembram que eu faço parte dela quando precisam de algo. Yun Sang-ho endureceu a expressão. Não complique as coisas. Jia olhou para cada um deles, com calma, com lucidez. Vocês nunca me quiseram aqui. Só querem o que eu posso oferecer agora. Kim cruzou os braços. Isso é assim que o mundo funciona. Jia assentiu lentamente. Talvez o mundo de vocês. Nesse momento, a porta se abriu e o ambiente mudou instantaneamente. Lee Min-jae entrou, calmo, mas a presença dele dominava o espaço. Todos ficaram em silêncio. Até Yun Sang-ho. Min-jae olhou para Jia primeiro. Está tudo bem? A pergunta foi simples, mas carregava algo que ninguém ali jamais tinha oferecido. Preocupação real. Jia respirou fundo e então assentiu. Está agora. Min-jae olhou para os outros. A reunião acabou. Direto, sem elevação de tom, mas incontestável. Yun Sang-ho tentou manter a postura. Isso ainda não foi resolvido. Min-jae respondeu. Já foi. Min-kyu desviou o olhar. Ji-hyun ficou tensa. Kim claramente incomodada. Jia deu um passo à frente, agora ao lado de Min-jae. Não atrás, não escondida, ao lado. Eu não vou fazer isso. A voz dela saiu firme. Sem hesitação, Yun Sang-ho a encarou. Pense bem. Jia sustentou o olhar. Eu já pensei, a vida inteira. E então, ela disse, eu escolho não trair quem nunca me traiu. Aquilo atingiu, direto. Sem volta. A família Yun não respondeu imediatamente, porque pela primeira vez não havia argumento, não havia controle, não havia poder, apenas perda. Yun Sang-ho virou de costas primeiro. Vamos! Kim o seguiu claramente irritada. Min-kyu saiu sem olhar para trás. Ji-hyun foi a última. E antes de sair, lançou um olhar para Jia, um misto de surpresa, e algo que parecia pela primeira vez insegurança. A porta se fechou. O silêncio voltou. Mas agora era diferente, leve. Jia respirou fundo, como se tivesse soltado algo que carregou por anos. Min-jae falou calmamente. Você não precisava lidar com isso sozinha.
Dia olhou para ele. Eu sei, mas eu quis. Ele assentiu, respeitando. Como sempre, Dia olhou para a porta fechada e depois, de volta para ele. Acho que acabei de perder minha família. Min-jae respondeu sem hesitar. Acho que você acabou de se libertar. E então, Dia sorriu, de verdade, pela primeira vez sem dor. O silêncio após a saída da família Yun não era pesado, era libertador. E um dia permaneceu parada por alguns segundos, olhando para a porta fechada, como se estivesse se despedindo de algo que nunca realmente teve. Não havia lágrimas, não havia arrependimento, apenas clareza. Ela respirou fundo, devagar, como se pela primeira vez o ar fosse leve. Lee Min-jae continuava ao lado dela, sem pressa, sem perguntas invasivas, apenas presente, como sempre. Você está bem? A voz dele foi calma, sem pressão. Dia pensou por um instante, e então respondeu com sinceridade. Estou melhor do que achei que estaria. Min-jae assentiu levemente. Isso é bom. Dia virou o rosto para ele, observando com mais atenção do que antes. Você sabia que isso ia acontecer? Min-jae não desviou o olhar. Eu considerei a possibilidade e não me avisou? Eu queria que a decisão fosse sua. Dia absorveu aquilo. Mais uma vez, ele tinha feito o mesmo. Não controlou, não interferiu. Não decidiu por ela. Ela deu alguns passos pela sala, pensativa. A minha vida inteira. Ela parou. Eu sempre fui colocada em situações onde não podia escolher nada. Min-jae permaneceu em silêncio, ouvindo. O que vestir, o que fazer, como agir? Ela soltou um pequeno riso sem humor, até com quem eu deveria me comparar. E agora? Ela olhou ao redor, para aquele lugar, para aquele momento. Você é a única pessoa que me dá uma escolha real. Min-jae respondeu firme, porque é sua. Dia sustentou o olhar. Mesmo que essa escolha seja ir embora, mesmo assim, sem hesitação, sem dúvida, sem medo. O silêncio que veio depois foi o mais importante de todos, porque agora não havia pressão, não havia expectativa, não havia ninguém dizendo o que ela deveria fazer. A decisão era dela, somente dela. Dia abaixou o olhar por um instante, pensando em tudo que viveu, na rejeição, na dor, na solidão, e depois pensou nos últimos dias, na calma, no respeito, nos pequenos gestos, na forma como foi tratada como alguém que realmente importava. Ela respirou fundo. E então disse, quando eu aceitei esse casamento, ela levantou o olhar. Foi porque eu não tinha outra opção. Min-jae apenas ouviu. Mas agora eu tenho. O coração dela batia mais forte. Mas, dessa vez, não era medo. Era decisão. Dia deu um passo em direção a ele. Depois mais um, parando bem à frente, e eu escolho ficar. As palavras saíram firmes, sem dúvida, sem hesitação. Min-jae não reagiu de imediato, mas os olhos dele mudaram, mais suaves, mais humanos. Tem certeza? Dia sorriu de leve, pela primeira vez na vida. Ela cruzou os braços, inclinando levemente a cabeça. Mas não pense que isso significa que vai ser fácil. Min-jae respondeu no mesmo tom. Eu nunca esperei que fosse. Eu faço perguntas demais, eu já percebi, e não gosto de respostas pela metade. Então vou precisar melhorar. Dia segurou um pequeno sorriso. Vai mesmo, agora mais leve, mais próxima, mais íntima. Min-jae falou com calma. Então eu vou te dizer algo agora. Dia ergueu as sobrancelhas. Isso parece sério. É. Ele manteve o olhar firme. Eu não espero nada de você além da sua decisão. Dia ficou em silêncio. Mas a partir do momento que você escolheu ficar, eu vou garantir que você nunca seja tratada como foi antes. Aquilo não foi uma promessa exagerada, não foi dramático. Foi simples e exatamente por isso foi verdadeiro. Dia respirou fundo, sentindo o peso e a leveza daquilo ao mesmo tempo. Então acho que estamos começando do jeito certo. Min-jae assentiu. Estamos.
Ela olhou para ele por mais alguns segundos. E então disse, com um tom mais leve, ainda acho estranho eu ter me casado com o homem mais perigoso de Seul. Min-jae respondeu sem perder a calma. E eu ainda acho estranho você não parecer nem um pouco intimidada. Ji-ah deu de ombros. Talvez você não seja tão assustador quanto dizem. Ele inclinou levemente a cabeça. Ou talvez você seja mais corajosa do que acredita. Ji-ah sorriu, dessa vez sem hesitação. Naquele momento, não havia contrato, não havia obrigação, não havia passado pesando sobre ela. Apenas duas pessoas que escolheram ficar. E pela primeira vez na vida de Yoon Ji-ah, aquilo foi suficiente. O tempo não passou rápido. Ele passou no ritmo certo, sem pressa, sem pressão, sem medo. A casa que antes parecia grande demais, silenciosa demais, fria demais, agora tinha vida. Pequenos sons, passos leves pelos corredores, conversas na cozinha e, às vezes, discussões bobas que terminavam em silêncio constrangedor e depois em risadas. Yoon Ji-ah estava sentada no sofá com um notebook no colo, completamente concentrada. Ou pelo menos tentando. Você está olhando para a tela há 10 minutos e não escreveu nada. A voz veio atrás dela. Ji-ah não se virou. Eu estou pensando. Parece mais que você está evitando. Ela suspirou. Eu não evito. Eu processo. Lee Min-jae se aproximou, cruzando os braços. Processar não inclui encarar o problema? Ji-ah virou o rosto lentamente. Você está me irritando. Estou ajudando. Não está. Estou sim. Não está. Os dois se encararam por alguns segundos. E então, Ji-ah fechou o notebook de uma vez. Pronto. Resolvido. Min-jae arqueou a sobrancelha. Esse é o seu método? Funciona 90% das vezes. E os outros 10? Eu finjo que não existem. Min-jae soltou um leve riso, baixo, quase imperceptível, mas estava ali. Ji-ah percebeu e congelou. Você riu? Min-jae virou o rosto, tentando disfarçar. Não, você riu. Não ri. Eu ouvi. Você imaginou. Ji-ah se levantou rapidamente, indo até ele. Não, não, não. Isso é histórico. Ela apontou para ele, animada. O homem mais frio de Seul acabou de rir. Min-jae suspirou. Você está exagerando. Eu quero registrar isso. Não faça isso. Ji-ah já estava pegando o celular. Isso precisa ser documentado. Min-jae segurou o pulso dela com calma. Ji-ah. Ela parou. O olhar dos dois se encontrou. E por um instante, o mundo pareceu desacelerar. Não havia tensão, não havia medo, apenas proximidade. Ji-ah piscou algumas vezes, como se estivesse voltando à realidade. Você está sorrindo de novo. Min-jae soltou o pulso dela devagar. Talvez seja culpa sua. Ji-ah cruzou os braços. Eu vou aceitar isso como um elogio. Pode aceitar. Mas dessa vez, Ji-ah se afastou um pouco, respirando fundo. Eu consegui uma resposta hoje. Min-jae observou. Sobre o quê? O projeto que eu queria. Ele não interrompeu. Eles aceitaram. Eu vou começar semana que vem. Min-jae assentiu. Isso é importante para você. Muito. Ji-ah mordeu levemente o lábio. Mas... Min-jae inclinou levemente a cabeça. Mas... Fica longe. Uma pausa. Em outra cidade. O ambiente mudou. Sutilmente. Mas mudou. Min-jae não falou imediatamente. Por quanto tempo? Alguns meses. Ji-ah continuou. Eu não sabia se devia aceitar. Ela respirou fundo. Mas eu lembrei de uma coisa. Min-jae esperou. Você disse que eu sempre teria uma escolha. Os olhos dele suavizaram. E tem. Ji-ah assentiu. Então eu escolhi aceitar, mas não era pesado, era sincero. Min-jae deu um pequeno passo à frente. Então vá. Ji-ah piscou surpresa. Só isso? Só isso. Ela franziu a testa. Você não vai tentar me impedir? Não. Nem argumentar? Não. Nem fazer aquele discurso sério e intimidador? Não. Ji-ah cruzou os braços. Isso é meio decepcionante. Min-jae quase sorriu. Eu achei que você preferia ter escolhas.
Ela segurou o riso. Eu prefiro, mais suave, mais profunda. Minjay completou. Ficar só tem valor se for uma escolha. Jia sentiu aquilo, de verdade. E se eu não voltar? Ele sustentou o olhar. Então essa ainda vai ser a sua escolha, sem dor, sem cobrança, sem prisão. Jia respirou fundo, os olhos levemente brilhando. Você é mesmo estranho, já me disseram isso. Muitas vezes, o suficiente. Jia sorriu. Ela deu mais um passo. Ficando bem próxima, então vou dizer algo também. Minjay ficou em silêncio. Eu não estou ficando por obrigação, nem por falta de opção. Ela sustentou o olhar. Eu estou ficando porque eu quero. Minjay não respondeu com palavras, mas dessa vez ele não escondeu o sorriso. Jia pegou a bolsa no sofá. Eu vou arrumar minhas coisas. Minjay assentiu. Precisa de ajuda? Não. Ela caminhou alguns passos e então parou. Sem se virar, disse, mas você pode me levar até lá? Minjay respondeu com calma. Posso. Jia sorriu, mesmo sem que ele visse, porque no fim não era sobre ficar, não era sobre ir embora, não era sobre quem precisava de quem, era sobre escolha, sobre liberdade, sobre respeito e sobre um amor que não prende, mas que ainda assim faz você querer voltar. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia sem deixar seu comentário aqui embaixo. Conta pra gente, já presenciou ou viveu algo parecido? Sua experiência pode ser o ponto de partida para alguém encontrar coragem. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, porque aqui trazemos histórias que inspiram transformação, coragem e consciência. Até o próximo vídeo.